Olá! Este webinar pretende ser uma reflexão conjunta sobre práticas de inclusão no âmbito do estudo meio. Unimos esforços, deste lado a minha amiga e colega Alicia Gonçalves e eu, Sofia Moura, ambas professoras do primeiro ciclo do ensino básico. Desse lado, contamos com a disponibilidade para pensar sobre soluções num tempo em que parece ser tão mais fácil apontar os problemas. Como base para esta reflexão, usamos o Manual de Apoio à Prática para uma Educação Inclusiva, elaborado pela Direção-Geral da Educação, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional para a Reabilitação. Este manual é um apoio transversal a toda a escolaridade obrigatória, mas aqui, neste espaço, vamos considerar as orientações para a gestão da diferenciação pedagógica, utilizando a área de estudo meio. O estudo meio, uma vez que se alicerça em conceitos e métodos de várias disciplinas, é uma área de excelência para a abordagem multinível e para a construção da aprendizagem orientada para o sucesso de todos e de cada um dos nossos alunos, através da organização de um conjunto integrado de medidas de suporte. Isto porque, ao iniciar a escolaridade obrigatória, qualquer criança já vivenciou um conjunto de experiências nos diversos contextos em que esteve inserida, o que significa que traz para a escola ideias, representações e preconceições referentes ao meio social, natural e à tecnologia, que são fruto da interação com os pares ou adultos que com ela convivem e da exploração dos espaços, dos objetos e dos materiais. Assim, consideramos fundamental a prática de 3 ações: normalizar a diversidade, implementar a diferenciação pedagógica e usar as aprendizagens de estudo meio como uma prática de inclusão. Relativamente à normalização da diversidade, o desafio é incluir todos, independentemente das diferenças de cada um. As nossas práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas em função de todos e de cada um. Numa perspectiva de inclusão, cada aluno deve aprender na turma e com a turma, isto é, devemos pensar em situações de aprendizagem cooperativas, responsáveis e responsabilizantes, tendo o cuidado de definir o espaço e o tempo para cada aprendizagem de forma a abranger todos os alunos, de modo a que estes possam construir adequadamente os seus saberes. É importante ainda mencionar que devemos ser exemplo para todas as crianças no respeito pelo outro e pelas suas diferenças. No que diz respeito à diferenciação pedagógica, cada aluno possui particularidades que podem e devem ser respeitadas e utilizadas por nós, professores, na criação de estratégias em seu benefício. Assim sendo, devemos dar aos alunos a possibilidade de construir o seu próprio conhecimento, acreditando que estes são uma fonte de conhecimentos e de experiências muito ricas. Usar a disciplina de estudo meio como prática de inclusão, uma vez que esta está associada a dinâmicas interdisciplinares, pela natureza dos temas e conteúdos abrangidos, porque a articulação destes saberes com outros, de outras componentes do currículo, potencia a construção de novas aprendizagens. Como era referido no antigo programa de estudo meio, não é necessário que todos os alunos percorram o mesmo caminho. Todavia, espera-se que cada um percorra o seu, apoiando-se também nos colegas e não necessariamente sozinho. Esta ideia mantém-se atual e é, por natureza, potenciadora de inclusão, uma vez que preconiza que as aprendizagens são feitas pelos alunos com base na sua experiência de vida e nos conhecimentos prévios que trazem já consigo. Cada criança tem uma experiência que é pessoal, única e interpreta as situações pelas quais passa à sua maneira, consoante as suas vivências. Importa então aqui refletirmos sobre a forma como se operacionaliza tudo isto. O Desenho Universal para a Aprendizagem, DUA, tal como descrito no Manual de Apoio à Prática para uma Educação Inclusiva, é uma abordagem curricular que assenta num planeamento intencional, proativo e flexível das práticas pedagógicas, sem alterar o nível de desafio e mantendo elevadas as expectativas de aprendizagem, considerando a diversidade de alunos em sala de aula. Vejamos os 3 princípios que norteiam o DUA e de que forma o estudo do meio pode e deve ser usado como apoio às práticas de inclusão em sala de aula. O princípio 1, que refere o porquê da aprendizagem, indica que como professores devemos organizar o processo de ensino-aprendizagem, equacionando múltiplas opções para envolver e motivar os alunos. O clima de partilha na sala de aula é, sem dúvida, uma fonte de riqueza, uma opção muito significativa para incentivar o interesse dos alunos. Vejamos a seguinte situação.
necessitamos de estudar, por exemplo, as situações de emergência. Assim, levantar questões usando, por exemplo, um brainstorming sobre o tema é um bom ponto de partida. Levá-los a falarem sobre as situações vivenciadas ou vividas, fazê-los apropriarem-se do tema, dar liberdade para a expressão oral e para a importância do contributo de cada um, focando sempre o feedback positivo e não castrador. Seguidamente, com o mapa do brainstorming em suporte de quadro, por exemplo, guiar a aprendizagem para o que especificamente queremos explorar, usando os exemplos por eles vivenciados. Acreditamos que o feedback deve ser orientado com enfoque no esforço e na persistência, mais do que nas capacidades inatas dos alunos. A autorregulação das aprendizagens é muito importante. Por isso, é importante que se usem, sempre que possível, situações reais para que os alunos possam demonstrar competências e desviar o foco de julgamentos negativos baseados nas suas capacidades inatas. Vejamos o princípio 2, o que é da aprendizagem. Define que, como professores, devemos tornar a informação acessível, fornecendo múltiplas opções relacionadas com a representação e a apresentação da informação. Ou seja, devemos promover tarefas que exijam a mobilização da percepção dos alunos, usando, por exemplo, diferentes modalidades sensoriais, envolvendo os alunos no processo de forma mais física e tornando explícitos alguns conceitos que podem passar implícitos, como, por exemplo, nas tarefas que envolvam a experimentação para a identificação das propriedades dos diferentes materiais. Ora, pensem connosco neste outro exemplo. História de Portugal. Normalmente este tema é apelativo para os alunos, mas deixa de o ser, muitas vezes, pela forma como o abordamos em sala de aula. A forma como a apresentamos pode ou não ser um motor de motivação para os alunos. Resumos, quadros cheios de conceitos, manuais com muita informação, poucas imagens, tudo isto parece ser um caminho a não seguir para a inclusão de todos os alunos. Podemos pensar em desconstruir isto. Apresentar uma personagem histórica, usando um vídeo ou uma história, pode ser um ponto de partida para agarrarmos os nossos alunos, para os motivar e para os levar a criar gosto pelo que pretendem aprender. Pode ser prática apresentar alternativas como ilustrações, imagens, tornando a informação mais compreensível. Em relação ao princípio 3, que será o cúmulo da aprendizagem, este define que o processo de avaliação dos alunos deve ser coerente, quer com o modo como cada um se envolve na aprendizagem, quer com a forma como revela aquilo que aprendeu. Ora, o processo de avaliação mais rotineiro, o das fichas de avaliação, pode ser, logo à partida, um entrave para a inclusão dos alunos e para a forma como encaram a aprendizagem. A nossa própria comunicação com o grupo pode ser entendida de forma dispar, porque, como já referimos, a bagagem de cada aluno é diferente. Trabalhar por metas, propor desafios realistas e considerar o esforço individual parece ser o caminho a seguir. Para qualquer tarefa proposta, a mesma pode e deve ser segmentada. Os recursos a diferentes suportes para a comunicação, a utilização de aplicações da web para pesquisa conjunta podem e devem ser recursos a adotar na nossa prática. O tema são profissões, imaginemos. Pensemos em soluções para o explorar. Uma pesquisa ativa com os alunos, trabalhos de grupo com guiões bem claros, testemunhos de familiares, potenciar o debate sobre as opiniões que cada um tem acerca de uma profissão. Parecem-nos formas de colocar os alunos com um papel mais ativo. E para nós, professores, pode dar-nos a oportunidade de os avaliar de uma forma mais justa e mais adaptada. Posto isto, conclui-se que é essencial que apostemos cada vez mais numa diferenciação inclusiva. Esta inclusão, se for realizada através das metodologias adequadas, trará, certo, benefícios para todo o grupo em questão. A disciplina de estudo do meio é aquela que pode ser transversal e propulsora de aprendizagens nas outras áreas também. O professor que aprende a gerir de uma maneira mais inclusiva a sua turma, proporcionando aprendizagens significativas e melhorando as relações existentes entre os alunos da turma, será, certamente, um potenciador de atitudes mais positivas perante a aprendizagem. A mudança começa com pequenos passos e cada ação que tomamos pode ter um impacto significativo na aprendizagem dos nossos alunos. Agradecemos a vossa participação
e esperamos encontrar-vos em futuras oportunidades de formação. Mantenham-se inspirados, inovadores e comprometidos com o crescimento educacional. Até à próxima!